noite. Tudo bom, família? Quarta-feira, mais um dia de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. Seja bem-vindo você para juntos adorarmos o Senhor, juntos meditarmos na Palavra de Deus e é com alegria que nós, aqui da nossa família, da nossa casa, a gente pode estar se conectando com você aí e com a intenção mesmo de vencer esses obstáculos, superar essa adversidade com a direção do Senhor. É a estratégia que a Igreja do Senhor, de modo geral, tem encontrado, tem buscado, né? Se por prevenção, se a limitação para nós agora é estar no mesmo espaço físico, a gente não deixa de cultuar, a gente não deixa de buscar o Senhor. Eu creio que você tem sido lembrado de que precisa e precisamos todos buscar o Senhor em casa, individualmente, né? E quando possível, se você também serve ao Senhor junto com outras pessoas da sua família, melhor ainda que você possa fazer isso em família, né? Como muitíssimo recomendado, culto familiar, o culto doméstico, como tantos conhecem. E tanto já se falou, né? Eu creio que uma das coisas que nós... Boa noite, não consegui... Irmã Lúcia, tudo bom? Seja bem-vinda, irmã Lúcia. É uma das coisas que nós podemos fazer a reflexão de positivo para esse tempo, é o quanto o Senhor está permitindo para que muitas das famílias, eu creio que a maioria das famílias, porque tem algumas famílias que muita gente ainda está trabalhando, mesmo com as limitações, mas ainda assim muito espaço tem sido aberto para as famílias estarem mais junto do que antes de começar essa pandemia. E com isso, alguma experiência de aproximação, alguma experiência de descobrir que é possível fazer o culto junto, é possível orar junto. Não só, a gente sabe que na verdade recomendado e orientado pelas Escrituras já né? Mas a dificuldade é evidente no dia a dia e nós encontramos tanta justificativa, né? Nós nos vemos desgastados, cansados. E agora, numa situação como essa, é como que realmente o Senhor estivesse colocando diante do nosso rosto, assim, né? Então agora você tem um tempo, né? E aí, o que você está fazendo desse tempo? Então, creio que todos nós estamos sendo desafiados e confrontados com a oportunidade e a realidade, né, de usarmos melhor o nosso tempo. Então, é um tempo de reflexão, autoavaliação e crescimento para todos nós. Então, aqui nós temos vivido isso, creio que você tem vivido essas circunstâncias também. Então, nesse tempinho, não podemos, não queremos estender, nós estamos nos exercitando aí para não estender excessivamente esse momento juntos, mas eu quero convidar para você e eu entrarmos na presença do Senhor em oração juntos. Vamos orar? Senhor Deus glorioso, Deus de graça, Deus bendito, exaltado e glorificado seja o Senhor. Nós, Senhor, estamos agradecidos aqui, Pai, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos, ó Deus, conectados, em primeiro lugar, com o Senhor, mas em família, ó Deus, nós também temos a oportunidade de cultuar no nosso lar, juntos, buscando a sua face, e de maneira especial também, cultuarmos, ó Deus, como igreja, como corpo de Cristo, ainda que não localizados, não juntos geograficamente no mesmo lugar, mas estamos conectados por meio desse recurso das redes sociais, os recursos virtuais. E, ó Deus, que o Senhor nos capacite a estarmos usando com fidelidade e aproveitando de modo a honrar o Senhor, e que Teu nome, a Sua palavra, ó Deus, a Sua vontade se manifeste
e cresça dentro de nossas vidas, nos nossos lares, ó Deus, de modo que o Senhor se alegre realmente em nossa conduta, no nosso viver. Pai, então, receba o nosso culto, nossa reunião aqui, virtualmente, falando, e conduza o nosso pensar, nosso falar, ó Deus, e ministra aos nossos corações segundo a Tua vontade, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. 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 Você lembra, eu acho que já falamos, né? Nós estamos, por ser o mês da família, nós temos todo ano trabalhado um tema, né? Até mesmo um tema que é proposto aí para o Ministério Oikos, e nesse ano nós temos o tema, como tema Igrejas Fortes, Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Então, quero caminhar juntos, vamos caminhar juntos, entendendo nas Escrituras alguns exemplos, alguns princípios, alguns ensinamentos, para que nós recebamos, para que nós absorvamos, para que nós acolhemos em nosso dia a dia as práticas e aquilo que é a vontade do Senhor para sermos uma família forte. E com isso a igreja ser percebida, ser identificada como também forte na sua caminhada, no seu testemunho, na sua vivência. Então, esse é o chamado, esse é o tema para esses tempos. Nas quartas-feiras, alguns domingos também estaremos ministrando isso. Então, vamos seguir aí dentro desse temática, louvar ao Senhor. Amor, você pode nos ajudar? A canção que a gente vai estar entoando agora, o louvor que com que vamos adorar ao Senhor é Vim para Adorar-te. Nosso convite aqui, independente de como você tenha chegado até aqui, independente de como tenha sido o seu dia, a sua tarde, como estejam sendo esses dias, né, de distanciamento social, que o seu coração continue buscando e adorando o Senhor, independente das circunstâncias. Nosso boa noite a todo mundo que está chegando. É uma alegria ter vocês conosco, né? Nesse momento, essa é a oportunidade de abrir a porta da nossa casa dessa maneira. Deus nos vai nos permitir ainda abri-la outras vezes de maneiras mais diretas. Mas vamos adorar o Senhor? Vim para adorar-te. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado
saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. O preço imenso, preço incomparável, né? Imensurável, preço de que o Senhor, né? O preço que o Senhor pagou para que nós tivéssemos nosso pecado quitado, né? Pago e tratado diante do Senhor Deus, o justo juiz, e hoje justificados nós podemos adentrar a presença dele, nos relacionando como filhos, receber toda a provisão dele, todas as suas promessas, suas bênçãos celestiais liberadas a nós que cremos, que nos rendemos e nos reconhecemos diante de Jesus como necessitados desse perdão, dessa redenção e nos submetendo ao seu pastoreio. E como filhos de Deus, como ovelhas dele, esse lugar nosso de estar diante do pasto, né? Do alimento que o bom pastor nos conduz nesses pastos verdejantes para que, escolhendo ser dele, poder se alimentar ou podermos nos alimentar do alimento, né, que nos dá saúde, que nos revigora, que trata nossas enfermidades, né? Especialmente a dificuldade da nossa carne em render-se ao Senhor e dar lugar a Ele. Então, diante da palavra de Deus, recebendo essa nutrição diferenciada, então muita coisa é curada, né? Nós somos tratados aí, transformados de ovelhas desgarradas em ovelhas agora submissas, né? Apacentadas por Ele. Eu queria, de forma objetiva, compartilhar com você que nesse mês, onde o tema Famílias Fortes e Igrejas Fortes estará sendo tratado, nos encontros, nos cultos familiares da família, né? Que somos nós, família de Deus, que nos encontraremos aqui nessas transmissões virtuais. No meio de semana, quarta-feira, nós vamos fazendo uma jornada, uma caminhada, observando uma família muito conhecida nas Escrituras, que é a família de Marta, Maria e Lázaro, né? E essa família tem muitas lições da parte do Senhor, né, registradas nas Escrituras, que podem nos inspirar, e esse é o modo de tratar do Senhor, de ensinar do Senhor.
A gente olha para as Escrituras, os episódios, os registros nas Escrituras, uma das funções, né, um dos propósitos que Deus tem para nós é nos dar o norte, nos dar o modelo de Deus para que nós ajustemos. Nós que tínhamos um modelo errado, um modelo segundo a nossa própria mente, nossa concupiscência, nossos desejos errados e rebeldes, nos conduziram para caminhos diferentes do propósito de Deus. Aí a gente olha para as Escrituras, é como se fosse, né, ali o prumo, né, que aponta ali onde nós estamos desviados, e aí a gente se ajusta. Então, olhando nesse caso aqui nas quartas-feiras, olhando para a família de Betânia, nós vamos tirar alguns princípios, algumas lições para a nossa família, nossas vidas, né? Então, para efeito de preparo espiritual, eu quero mais uma vez pedir que você volte a sua mente e o coração para... Estamos falando com o Senhor? Senhor Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós nos colocamos e pedimos que o Senhor venha conduzir nossa mente, nossos lábios também, e cada um que está diante da Tua Palavra agora, que estaremos diante da Tua Palavra, Pai, que o Senhor venha ter a liberdade de agir e falar, comunicar, nos conduzindo, Deus, conformando a nossa mente, a Deus, à Tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a comunicar fielmente aquilo que é a vontade do Senhor, falando, Senhor, somente aquilo que o Senhor desejar, Deus. Então, nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a nossa ilustração, né, informação enriquecendo aqui, essa localidade onde a família, exemplo nosso aqui, morava, Betânia, ela era próxima de Jerusalém, aproximadamente cerca de 3 quilômetros. E essa cidade hoje, ela é conhecida como Al-El-Zaria, em árabe, que quer dizer lugar de Lázaro, né? Tal é o valor desta família, né? Ainda hoje faz referência a Lázaro, né? Essa cidade, ela é citada na Bíblia 12 vezes e essa família também é citada, é a única família que é citada nos 4 evangelhos, né? Nenhuma outra família ela é citada nos evangelhos, em todos eles, e do jeito que essa família é citada. Então, nós vamos caminhar aí por algumas semanas em Betânia, né, para identificar, conhecer algumas características e traços que essa família tem que nos orientam para sermos também uma família forte, ok? Você talvez não tenha observado, mas essa família é uma família de pessoas solteiras, né? Então, queria olhar dois marcos dessa família no dia de hoje. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, os versos 39 ao 42. 39 ao 42. Então, vamos fazer, eu vou fazer a leitura, eu vou pedir a Deise para me ajudar fazendo a alternada. Vamos ler do 38, que acrescenta a gente, né, algumas informações importantes. Vou fazer do 38 ao 42, tá? Então vamos fazer aqui a alternada e você vai acompanhando aí. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, a primeira
característica observada aqui, que eu destaco aqui junto com você, é que famílias fortes buscam as prioridades do reino. Famílias fortes buscam as prioridades do reino, né? E aí você observa, né, de maneira mais objetiva, né, esse momento aqui, né, onde parte do que nós lemos, né, onde a Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava muito ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. E aí Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você certamente vai recordar, uma boa parte de nós, se não todos, vamos lembrar desse diálogo como um diálogo muito, muito reconhecido, citado, lembrado nas Escrituras, né? A gente observa nesse episódio aqui a existência de interesses variados nessa família, né? Maria era alguém, naquele momento, que estava mais voltado para as coisas espirituais. E Marta já estava mais voltada para coisas práticas, para as coisas práticas. E a gente observa também nas nossas famílias diferentes interesses, né? Aqui a gente está falando, como exemplo, um retrato, as duas ali, até com risco da gente caracterizar uma como que é mais interessada em fazer coisas, enquanto a outra está mais interessada em buscar ao Senhor e tal. Mas aqui eu entendo que é um registro desse momento. E que, apesar de trazer para nós lições sobre o perigo da gente estar, de repente, dando uma ênfase maior a fazer coisas e não estar ligado com o Senhor diretamente, mas é como uma lição prática também para a família. Nós observamos que, a exemplo deles, nas nossas famílias, nós temos pessoas com interesses, posturas, focos diferentes, né? Alguns são mais introspectivos, gostam da leitura, de estar pensando, de estar mais assim no cantinho, refletindo. Outros já gostam mais de fazer coisas, né? De movimentar, de ação, né? De realizar coisas de forma prática. E o fato é que Deus coloca pessoas diferentes numa mesma família, e se nós buscarmos o Senhor, aí o discernimento, a gente vai perceber como um recurso de Deus para que esses focos diferentes, preferências diferentes, temperamentos diferentes gerem, né, causem, movimente um equilíbrio, produza-se um equilíbrio. Não é automático, né, mas talvez seja realmente uma jornada da vida toda da família, da existência da família, até a coisa até que a morte os separe. Deus está fazendo uma obra e Ele também está fazendo uma obra, com certeza, em nós e na nossa família, em paralelo, ao mesmo tempo. E aí algumas coisas que diferenciam as pessoas na família com suas preferências e gostos, certamente precisam ser lapidadas pelos princípios das Escrituras e segundo a direção do Senhor, especificamente para cada um. Deus sabe o que em cada um de nós precisa ser ajustado. Fruto de escolhas nossas erradas, espaço que o nosso coração deu para algumas reações e posturas, que o pecado que prevalece, que o velho homem prevalece, né? Que a carne, como a gente chama, que a Bíblia denomina, né? O nosso eu prevalece. E aí cabe nós identificarmos diante do Senhor, deixarmos o Senhor, o Espírito Santo, nos mostrar o que precisa ser ajustado
não vamos mudar o outro, não vamos deixar de ser quem somos, com o nosso temperamento, com os nossos gostos e preferências. Cada um, né, não tem que ser descaracterizado, despersonalizado, mas certamente todos nós, eu, você, todos nós, devemos buscar no Senhor identificar o que do modo como administramos as nossas características e preferências, que não está ajustado de modo a glorificar ao Senhor e trazer a harmonia que Deus quer. Né? Então, nessas diferenças que nós temos dentro dos nossos lares, o Senhor pode transformar certamente, eu creio que aí, né, a nossa reflexão, esse nosso esboço aqui, traz um convite a essa boa, esse bom pensamento. O Senhor permite, né, essa diferença, né, de características, e o que promove uma riqueza para esse ambiente familiar, que é nossas famílias, e que se a gente estiver nós dermos lugar ao Senhor, nós vamos alcançar o melhor, a junção do melhor das características presentes em cada um de nossas casas. Uma coisa interessante que a gente observa nesse trecho é que Marta estava ocupada fazendo coisas para Jesus. Né? Ou ao menos ela achava que estava ocupada fazendo coisas para Jesus. Às vezes a gente entra em alguns movimentos, né, como família espiritual, às vezes a gente entra em alguns movimentos de vida em que, porque a gente está fazendo alguma tarefa na igreja, ou algumas tarefas na igreja, a gente tem a sensação de que a gente está sobrecarregado de tarefas e a gente está fazendo muita coisa para Jesus. E na verdade, às vezes a gente está tão ligado na parte prática, na tarefa, que a gente não está ouvindo Jesus. A gente não está se permitindo acolher o ensinamento dele, né? E aí a gente começa a entrar somente no ativismo. E aí a gente fica exaurido, a gente fica cansado, a gente fica ressentido como a Marta ficou, né? Poxa, ninguém me ajuda. Mas a gente, na verdade, já está perdendo o prazer da companhia de Jesus, né? Perdendo esse deleite de estar com Jesus. E isso é algo que a gente não pode perder, senão a gente perde a boa parte. A gente fica só com o cansaço, realmente. É verdade. Amém. Então, nós, nesse texto, a narrativa, né, destaca essa tensão que estava acontecendo entre as duas. Né? A Marta estava atarefada querendo oferecer o melhor para Jesus no seu serviço ali da casa, provavelmente preparando ali a alimentação, o que fosse, talvez até ali o espaço onde Jesus estaria dormindo, né, se ele fosse pernoitar ali, ou se não fosse o pernoite, provavelmente ela estaria realmente preparando ali a alimentação, talvez de Jesus, quem sabe até de alguns dos discípulos, se não todos que estivessem com ele também, né? E enquanto a Maria estava num estado de contemplação, né, de ouvir, né, atentar ali, né, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, né, em adoração, nesse momento aos pés de Jesus. É uma forma de nós descrevermos essa atitude, podemos também dizer, de adoração. Não que o fazer as coisas também não seja adoração, se não se tornar algo como você colocou, né, amor? Que é uma obsessão de fazer coisas e se desligar de perder a alegria da companhia de Jesus. Então tem que existir o equilíbrio aí dessas duas partes. Então, aqui nessa nossa reflexão, há um convite para a gente não se deter em acusar a Marta e bater palmas para Maria, né? Porque ambas estavam, na verdade, querendo agradar Jesus, né? E o ensino para a gente aqui, pelo menos o convite do Senhor para esse encontro nosso aqui, é a lição das prioridades das nossas vidas. Nós estamos nos perguntando o que temos dado prioridade para nossas vidas. Naquele momento, o mais importante era a adoração que Jesus estava requerendo das duas. Né? Então, se Marta não entendeu e não se achegou aos pés de Jesus,
Jesus que esperava, naquele momento, essa postura, ele disse, não é isso, não vou tirar de Maria esse lugar, porque esse é o melhor. Esse é o melhor, é a coisa mais sábia, ele não usou esse termo, né? Mas a coisa mais acertada a ser feita nesse momento. Então, se Marta quis ir para outra direção, Jesus falou, advertiu, olha, você escolheu essa parte, eu não vou tirar de Maria esse lugar onde ela está, que é a melhor parte. Então, uma pergunta para nós, né? Quantas vezes a gente está fazendo algo, né? Trazendo agora para a realidade dos relacionamentos familiares. Quantas vezes a gente está fazendo algo pensando que estamos agradando o outro da nossa família, né? E a gente não se dá conta de que o outro espera de nós ou está desejando de nós outro tipo de atenção, né? A gente está enfatizando ou investindo num certo tipo de coisa, né? Ação, pensando o que é o melhor para o nosso cônjuge, para alguém da nossa família, para o nosso pai, nossa mãe, e a gente não se liga, né, de que o cônjuge, ou que a mãe, ou que o pai tem uma expectativa diferente, não era isso, né, que ele ou ela desejaria, né? Então, às vezes, a gente se coloca, né, muitos hoje em dia, né, se veem nessa realidade, sem se aperceber, se vê investindo na sua busca por trabalhar mais, para conseguir coisas melhores para dentro de casa, melhores bens, um melhor aparelho eletrônico em casa, TV, o que for, né? Entendendo que está oferecendo o melhor para a família, né? Um carro melhor, o que for, né? Para a família, para os filhos e tal. E quando, na verdade, lá no fundo, o que de fato eles carecem, estão desejando, esperando, e que saciaria, daria maior alegria e satisfação, era uma atenção, um tempo maior de atenção, né? Eu acho que nesses tempos mais assim, atuais, né, contemporâneos, claro, não estou tirando aí o momento da pandemia, onde muitas pessoas estão obrigatoriamente em casa, né? Então a família está recebendo talvez aí aquilo que gostaria de ter, né? E talvez você está tendo a oportunidade agora de refletir, poxa, opa, você já não refletiu, né? Creio até que muitos aí, creio sim, porque a gente tem conversado com alguns irmãos, né? E temos observado que alguns têm entendido que nesse tempo o Senhor tem dado a oportunidade de que alguns ajustes na sua conduta, no relacionamento familiar, nas prioridades das coisas de Deus, estão realmente sendo alcançados, estão sendo vividos como eles jamais assim imaginaram ser possível, né? E a verdade, assim, tirando desse momento, muitas vezes nós vemos famílias até mesmo caminhando para a destruição, para o desfacelamento, porque enquanto um está esperando uma coisa, o outro está buscando o outro, achando que é isso que a família quer. Então está se matando ali de trabalhar e correndo, conseguindo mais coisas, e a família carente, vamos dizer assim, faminta, sedenta de um outro tipo de doação, né? O que a família estava esperando, estava necessitando daquele cônjuge, do pai, da mãe, era de mais atenção, de mais carinho, de um tempo junto, de diálogo, de um ouvir o outro, de suprir as demandas emocionais, afetivas, espirituais juntos, e não o correr atrás de melhorar as coisas materialmente falando, ainda que tenha o seu valor, mas nós estamos falando da ênfase, do exagero, né? Então, quantas vezes mães estão, às vezes, ali preocupadas em focalizar, né, em alcançar, deixar a casa mais arrumadinha, mais limpinha possível, né? Deixando as coisas mais ajeitadinhas possíveis para todo mundo em casa, para o filho que seja. E, na verdade, o que o filho deseja do pai e da mãe é um tempinho a mais. É um pouco do que a gente falou antes. É continuidade, né? Às vezes o que os filhos querem, do pai e da mãe, às vezes não é
necessariamente, não é que eles não gostem de um presente, de um brinquedo, de uma roupa ou algo assim, mas com certeza nós estaremos mais abençoando nisso e preenchendo as necessidades de maior valor, dando a atenção, suprindo na questão afetiva, emocional e espiritual, nós pais, junto aos filhos e cônjuges, um para com o outro, dando essa atenção, né? Brincando com os filhos, conversando com os filhos, é o carinho, é o diálogo, é o ouvir, e também junto aos cônjuges. Essa é uma das lições preciosas que a gente tem aqui, né, para nós, né? Então, não é às vezes não é um presente a mais que o cônjuge almeja, um presente mais caro, mas isso, aquilo, não deixe de ter o seu valor, né, lembrar, né, um presente, algo, um mimo, né, algo que expresse o carinho, a lembrança um do outro, mas mais importante do que essa coisa física de uma lembrança, de um presente, é a atenção para o outro na sua necessidade de afeto, de ser ouvido, de ser compreendido. Então, as necessidades aí emocionais, afetivas, como falamos, e também espirituais. Então, eu entendo que uma das coisas para esse momento, né, para esse nosso encontro de hoje, uma das lições principais, eu quero comentar ainda uma outra que tem o seu valor, mas uma das lições mais importantes para essa noite é a respeito de nós compreendermos o que o Senhor espera de nós. Primeiro, na nossa relação com Ele, onde mais importante do que fazer coisas, nós temos satisfação e prazer na pessoa dele, na companhia dele, na adoração a ele, em estar com ele e trazendo para a realidade familiar. A nossa sensibilidade de procurar entender o que o outro realmente necessita e não o que eu acho que é importante para o outro. Né? Fazer coisas do que suprir o outro nas suas necessidades afetivas, emocionais e espirituais também. Então, Me permite, inclusive quando esse outro é o próprio Deus, né? O próprio Senhor Jesus. Porque eu fico pensando sobre esse texto e pensando assim, é claro que não é errado, pelo contrário, é muito certo a gente adorar o Senhor de forma prática, né? Nós fazermos aquilo que Ele manda fazer. Então, Ele manda proclamar a palavra, Ele manda a gente ajudar um ao outro, Ele manda a gente se exortar, Ele manda que a gente cante, né, com salmos e hinos, Ele manda que a gente se edifique, Ele manda que a gente abençoe, né, ajude órfãos e viúvas. Então, eu não tenho dúvida, e acho que ninguém que conhece a Deus tem dúvida de que a gente deve trabalhar para Ele, né? Ele nos convida ao serviço. A questão é que a motivação para o serviço precisa ser a alegria da companhia dele. Então a gente precisa primeiro estar aos pés dele como Maria, para que a gente seja abastecido e suprido, para então a gente servi-lo. A Marta, ela quis começar a fazer coisas, e porque ela quis começar da forma errada, o coração dela se encheu de soberba. Eu acho engraçado isso, porque ela vai pedir de Deus que o Senhor deu uma bronca, né, de Jesus, né, que Jesus deu uma bronca na Maria, né, como se ela dissesse, o senhor não está vendo não, que ela está igual uma preguiçosa, não está fazendo nada, né? E quase deu uma bronca em Jesus, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, a Marta, ela estava achando que ela era o máximo, né? Olha o quanto eu estou fazendo coisas e essa daí não está fazendo nada. Geralmente a soberba é uma marca de quando a gente está pouco aos pés do Senhor. Em geral, quando a gente está pouco aos pés do Senhor, a gente tem essa tendência de que ninguém trabalha como a gente, ninguém está fazendo como a gente, ninguém produz como a gente, ninguém é tão crente como a gente, ninguém é tão bom como a gente. E aí a gente se enche de arrogância para falar do outro, né? E aí é o princípio da queda, porque a Bíblia vai dizer para a gente que a soberba precede a ruína, né? Então, o quanto a gente precisa se lembrar disso, nós não somos os avaliadores dos nossos irmãos. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus a gente lembra exatamente qual é o nosso lugar e quem a gente é. Amém. Louvado seja o Senhor. E eu queria deixar assim, como um pontozinho aí final, mas também precioso para a nossa reflexão, difícil para os tempos modernos, é que famílias que servem a Jesus, elas são hospitaleiras. E aí a gente volta aqui ao verso 38, onde diz:
Caminhando Jesus, estamos no capítulo 10, né? Lucas 10, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Né? Então, é interessante, né, que Jesus passando nesse povoado, né, de Betânia, ele sabia aonde ele poderia se hospedar. Né? Um lugar onde ele se sentia em casa, acolhido, né, amado, esse lar de Betânia. Né? Um alvo para nós, uma expectativa diante de Deus, né, que o Senhor de repente coloca para você e para mim, de sermos esse lugar onde que tem as características que torne agradável, desejável estar junto. Né? E certamente essa família tinha um apreço, um carinho, um coração aberto de tal modo que era agradável, era atraente estar ali. Né? Jesus tinha certeza de que ali ele era bem-vindo, que aquela casa estava aberta para acolher com satisfação, com carinho, com amor. Então, creio que, olhando nas Escrituras, esse não é o único local, texto, onde nós ouvimos falar sobre hospitalidade, mas aqui fica um exemplo muito, né, contundente para nós nos mirarmos e fazermos uma consulta ao Senhor, uma autoavaliação diante de Deus, de que em que medida nós podemos melhorar e nos preparar para recebermos. E aí, não vou espiritualizar, falando aqui de receber Jesus, porque eles receberam Jesus, sim, claro, Jesus tinha uma característica aí, né, o próprio Deus, o amor em pessoa caminhando, mas a palavra de Deus orienta sobre o valor da hospitalidade. E eles mostraram na prática isso, e outras famílias e outros irmãos viviam o exemplo de receber outros também. E a Bíblia vai nos exortar a respeito da necessidade de exercermos a hospitalidade. Né? Então, isso não é uma coisa muito comum, de forma alguma, né? É pouco comum, não é não existente, né? Mas é menos comum, muito menos comum para esse tempo. Né? A gente é mais ali ressabiado, mais desconfiado, mais assim, cada um isoladinho no seu canto, né? E isso quebra aí, né? Traz um confronto com um princípio espiritual, um princípio do reino de Deus, que cabe, perdão aí a repetição, né? Mas que aí entra você e eu buscando no Senhor entender como nós nos ajustarmos a essa vontade de Deus para nós. Como cumprir? Se é uma ordenança, se é uma orientação, se é um desejo de Deus para a igreja do Senhor, será que é só para aquela época? Né? Então, ser hospitaleiro é ter a nossa casa, apartamento, à disposição de Deus para ser usado, né, usada para receber os servos do Senhor. Né? Colocar a nossa moradia, né, para ser usada para a glória de Deus. Né? E aí, Pedro vai dizer, na primeira carta dele, no capítulo 4, o verso 9, ele vai dizer: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamações. É tremendo isso, né? Sem reclamações. Então, hospedem uns aos outros, né? Hospedem mutuamente, hospedem aqueles que necessitem. Quer dizer, você procure ser alguém que possa estar preparado para acolher e receber o outro, e o outro também prepare-se para receber, para estar recebendo, né, ali alguém que seja necessário ser recebido. Né? E sem reclamação, aí eu vou colocar aqui nos dois lados. Né? Seja você que receber, né, você ter ali menos um coração não incomodado e murmurador por estar fazendo isso, fazendo sem amor, reclamando do jeito do outro, do como, aquilo que traz incômodo.
E também você que está sendo abençoado de alguma maneira, né? Que você vem, quando você vier a ser abençoado ao ser recebido de uma forma ou de outra, também que não seja com reclamação, né? Com cheio de detalhes ou críticas, o que for, né? Seja ali alguém que saiba receber o que o outro está oferecendo com o coração agradecido. Eu acho que é melhor, uma forma de contrapor aí esse sem reclamação é ser agradecido. Então, nós fomos acolhidos na família de Deus, nós somos acolhidos por Deus, né? Nós somos adotados e toda sorte de bênçãos espirituais ele já derramou sobre nós, está ali à disposição, e quanto mais eu vou receber, tanto mais eu buscar, porque muitas vezes eu deixo de receber, você e eu, porque não buscamos, porque não procuramos descobrir, entender quais são essas bênçãos que estão aqui reveladas nas Escrituras, e aí nos dirigimos ao Pai humildemente para pedir por elas, mas além disso, nós temos um acolhimento celestial. O Senhor tem para nós um lugar separado, reservado também por toda a eternidade. Então, sem merecer, o Deus Criador, que tinha toda a razão para nos manter longe dele, ele nos acolhe na sua presença, na sua companhia, na sua família e nos servindo. E aí eu preciso me questionar ou permitir que o Senhor me sonde, nós todos nos liberemos, nos lancemos diante do exame do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para entendermos o que precisamos ajustar para que a nossa conduta, a nossa jornada seja de homens e mulheres que se ajustem, que se acomodem à vontade de Deus, sendo nós ali hospitaleiros também. Então, essa fica sendo para nós a palavra, a meditação para os nossos corações, essas duas reflexões, né, em vários aspectos para você e para mim. E a família de Betânia é o exemplo de Betânia, que nós sejamos, né, como uma família, a família de Betânia. Seja eu, você, a família que tenha o interesse de ouvir, estar aos pés do Senhor, adorando a Ele, intimidade com Ele, ouvindo o seu coração, suas preferências, para que, entendendo o que está em sua vontade, seus propósitos, aí a gente até possa servir, sim, e possa e deve, né, servir, mas com fidelidade, com precisão, porque aí vamos fazer o que é vontade de Deus na hora que o Senhor Deus tiver o desejo que nós realizemos. Então, que Deus nos abençoe e nos capacite a dar o lugar devido ao Senhor, para que Ele receba, Ele seja recebido, de fato, todo o nosso coração. Então, vamos caminhando aí para esse nosso final aí, o nosso término do nosso encontro. Vamos ainda louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor com a canção Casa de Bênção. Você ajuda a gente aí, a gente continua com o desafio do playback. Canta aí com a gente. Hoje eu estou com o desafio do João, que dormiu aqui no meu colo também, então não deu para chegar lá no computador. A gente está usando a tecnologia aqui próxima para a gente conseguir. Então, vamos cantar? Casa de Bênção. Se você conhece, canta com a gente. Se você não conhece, mas tem um computador aí pertinho e você puder rapidamente colocar a letra, é Casa de Bênção. A cantora é a Estela. Canta junto com a gente. Vamos louvar ao Senhor. Deixa o seu pedido de oração aí, tá? Daqui a pouco nós vamos orar. Inclua aí o seu pedido. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será uma
pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele. Nós vamos tentar ver aqui os pedidos de oração
Irmã Lúcia pede oração pela família dela. Irmã Raquel nos dá boa noite, irmã Raquel. E fala com você, pastor, meu pedido é de agradecimento. Irmão Wellington, perdão, irmão Wellington, agora que eu vi, foi o irmão que assinou, desculpe. Então são esses dois motivos, agradecimento pelo irmão Wellington, pedido pela família da irmã Lúcia Rosa. Amém. Então vamos colocar diante do Senhor, mais nenhum pedido no momento. Nós vamos colocar diante do Senhor. Convido a você também estar se colocando aí, e especialmente nos colocando também como resposta ao que o Senhor nos trouxe nessa noite, né? As características que Ele deseja que a gente busque desenvolver, dar lugar a Ele. Então, que isso seja como também um foco para a gente agora direcionar nossas orações. Senhor Deus bendito, na Tua presença mais uma vez estamos e queremos colocar, Deus, de um modo especial, Deus, a família da Tua serva, irmã Lúcia. Tu sabes, Senhor, as necessidades, sabe, Senhor, os porquês, sabe, Senhor, as lutas, ó Deus, que porventura elementos da família da Tua serva possam estar vivendo ela mesma, Senhor. Coloca, Senhor, por salvação, que o Senhor possa estar alcançando, Deus, com salvação a todos aqueles que ainda não Te conheçam, ó Pai. Traz, Senhor, saúde, protege, Senhor, cerca, Senhor, cada um do lar, da família da Tua serva, Pai, conduzindo, Senhor, eles a Te conhecerem, Te reconhecerem como Deus e Senhor em suas vidas. Amém. Pai, nós queremos agradecer juntamente aqui com a família, com o irmão Wellington, Raquel, ó Deus, e toda a família. Queremos Te louvar e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem concedido, feito, Deus, nesta casa, nesta Amém. família, Pai. Recebe, Senhor, a gratidão, Senhor, dos Teus servos esta noite. Amém. Continue, Senhor, a conduzi-los, guardá-los, protegê-los, Senhor, segundo, ó Deus, o Teu poder e graça sobre eles. Amém. Pai, nós colocamos as famílias em geral, pedindo que o Senhor venha, ó Deus, continuar com a Sua mão, ó Deus, de poder, a Sua mão de graça, Senhor, com os Teus anjos, Deus, cercando, protegendo, Senhor, as famílias, ó Deus, servos Teus, ó Pai, que Te servem, ó Pai, o Senhor possa estar trazendo, Senhor, essa proteção, ó Deus, ministrando, Senhor, sobre cada um também a segurança e a convicção da Tua presença sobre eles, a Tua constante mão, ó Deus, e graça, provendo, suprindo, amparando, ó Pai. Ó Deus, aumenta sobre cada uma das famílias, ó Deus, também a vontade, o desejo, a busca, Senhor, de estar, ó Deus, ouvindo a voz do Senhor, querendo mais e mais do Senhor, mais e mais, ó Deus, a Tua manifestação, mais e mais entendimento daquilo que o Senhor quer, ó Deus, conduzir, realizar, ó Deus, na vida de cada um. Como o Senhor nos trouxe, Senhor, a Tua palavra nesta noite, que o Senhor venha nos ensinar a estarmos aos Teus pés, antes de tudo, mais do que realizando coisas, possamos estar, ó Deus, com o nosso interesse, com nossa atenção em ouvir ao Senhor, em adorar ao Senhor, em contemplar o Senhor. Ó Deus, ao ouvir a Ti, ó Deus, estar diante da Tua presença e na Tua palavra, Te contemplando e Te adorando. Pai, sejamos conduzidos por essa Tua vontade que o Senhor mesmo quer nos revelar, para que ao nos colocarmos em serviço, Deus, em ação, para realizar algo que seja para o Teu reino, para a Tua igreja, que esteja em completa harmonia, meu Deus, com aquilo que o Senhor quer que realmente nós façamos, e que isso venha como resultado dessa intimidade contigo, que não venhamos, ó Deus, imaginar, querer adivinhar aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós estejamos fazendo, ó Pai, mas que sejamos, antes de tudo, aqueles que estejam sempre aos Teus pés, vivendo em adoração. Ó Pai, ensina-nos também a estarmos mais sensíveis e atentos dentro de nossos lares, às pessoas que compõem os nossos lares. Sejamos, Senhor, sensíveis às necessidades, às carências, ó Pai, que como seres humanos todos têm. Então, Pai, que nossos olhares, nossa atenção esteja, Senhor, em enxergar o outro como ele realmente é e naquilo que ele realmente está carecendo e necessitando, desejando. Pai, sejamos aqueles que suprem uns aos outros nas necessidades, sejam afetivas, de atenção, cuidado, nas necessidades espirituais também,
intercedendo uns pelos outros, orando uns com os outros, ó Pai, adorando juntos, ó Pai, buscando a Tua presença juntos, ó Pai. Ó Deus, que estejamos aprendendo a dialogar, a conversar, a ouvir uns aos outros, ó Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, para estarmos vivendo em família, ó Deus, entendendo que é muito mais do que trazermos coisas materiais para dentro de casa, que nós sejamos nós mesmos sendo presentes, sendo aquilo que nós oferecemos para o outro, Pai. Nos ajuda a ajustarmos, a vivermos essa realidade, ó Deus, a cada dia mais e mais. Ó Pai, também nos capacita a entender, discernir e praticar a hospitalidade. Ó Deus, que o nosso coração esteja assim aberto para estarmos realizando atitudes de acolhimento. Às vezes, não somente, ó Deus, não unicamente somos hospitaleiros quando acolhemos alguém dentro dos nossos lares, mas também quando nós temos um coração aberto, a nossa atenção aberta para estar recebendo aquilo que o outro tem a trazer, o outro com suas debilidades ou mesmo com o seu momento que está vivendo. Então, Senhor, nos dá, Senhor, o entendimento de como praticarmos essa orientação, esta ordenança do Senhor, de forma, Senhor, essa ordem, essa orientação diretiva do Senhor, de modo, Pai, que isso venha trazer glória ao Senhor, trazer saúde, ó Deus, para o corpo de Cristo também. Amém. Continue, Senhor, falando conosco ao longo dessa semana, desses dias, a cada momento, Pai, permita-nos, como servos teus, estar buscando a Ti, como temos sido lembrados mais uma vez essa noite, ó Pai, em família também. Guarda, protege, Senhor, a todos, né, nas suas saídas, seja para trabalho, para realizar coisas, ó Deus, necessárias para a família. Dá-nos a prudência também, ó Deus, necessária para estarmos nos conduzindo aonde quer que formos, ó Pai. Deus, guia nossos governantes, ó Deus, atua, Senhor, nos ambientes também, nas unidades hospitalares. Seja, Senhor, protegendo aqueles que trabalham diretamente, cuidando, recebendo aqueles que estão chegando enfermos nos hospitais, nas unidades de saúde, mas também, Senhor, dando o discernimento, dando, Senhor, o coração correto, de amor, de responsabilidade, por parte de cada um que tem a tarefa de estar recebendo e tratando aqueles que chegam, que não haja, Senhor, nenhum tipo de postura destrutiva ou mesquinha ou egoísta, diferente da missão que deve estar imbuído, deve estar movendo ali cada profissional, mas, Senhor Deus, se tenha maneiras corretas, efetivas, ó Deus, de estarmos lidando como nação, em cada uma das unidades hospitalares, para estarmos, ó Deus, minimizando, talvez mesmo até acelerando a erradicação desse clima que estamos vivendo, a suavização, para que o Senhor venha tirar os embaraços, tirar, Senhor, as vendas, ó Deus, os bloqueios de qualquer ordem espiritual, ideológico, ó Deus, político, o que for, ó Pai, de maneira que venhamos ver, Deus, as circunstâncias mudando. Nós pedimos isso por misericórdia e graça do Senhor. Pai, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas e famílias, pedindo, Deus, que nos dê uma boa noite e o restante, então, de semana, mais uma vez, colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você tenha um bom repouso aí essa noite, um bom restante aí de semana, e Deus cuidando aí de você e da sua casa. Amém. Fica na paz. Até a próxima, até domingo, se Deus nos permitir. Grande abraço. 8 horas, domingo, se Deus assim permitindo.